Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez ligado aqui no sofá de casa. É uma honra, uma alegria receber vocês aqui mais uma vez, né? Até aqui nos estúdios da MD TV 35.1. Pessoal, minha convidada especial de hoje é uma pessoa do ramo de alianças, uma empresária no ramo de joias, né? Que nós vamos abordar o assunto sobre famílias. Nathalie, boa noite. Muito obrigado pelo seu sim, obrigado por você ter aceito esse convite. É uma alegria, uma honra receber você aqui. Meu querido Luiz, eu que agradeço, a honra é totalmente minha estar aqui nesse sofá seu, que há muito tempo eu acompanho pelas redes sociais e hoje estou aqui com você para poder conversar a respeito de alianças e também das famílias e de quanto é importante hoje nós termos essa instituição dentro dessa sociedade do século XXI. Muito bem, e principalmente numa sociedade que hoje em dia está cada vez mais raro se constituir uma família, né, Nathalie? O pessoal está indo para outro lado em vez de formar famílias. Isso entristece muito, né? Principalmente, eu acho que o coração de Deus em relação a isso. Nathalie, você é uma empresária do ramo de alianças, da Luna Alianças, aqui na Avenida Bandeirantes. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse um pouco mais do seu ramo de atividade para o pessoal que está em casa, caso eles estejam pensando em casamento, constituir uma família, onde eles encontram você. Se você não faz parte desse mundo de festas e faz essa instituição que não preza mais pelo casamento, você é totalmente convidado a ser um dos nossos apaixonados. Na La Luna Alianças, nós temos uma experiência desde 2016 no ramo de alianças e joias em geral. Lá você pode comprar sua aliança de ouro 18 quilates, pode comprar sua aliança de moeda e também a sua aliança de prata. Eu comecei há 10 anos atrás, Luiz, só com um parzinho de aliança de moeda antiga. Caramba! E o sonho de conhecer, de me casar com meu marido. É uma história maravilhosa que tem lá no nosso Instagram, para quem quiser seguir, @LaLunaAlianças, tudo junto em Aliancas. E também tem um perfil exclusivo para alianças de ouro, que é o La Luna Alianças, La Luna Ouro. Daí você vai lá e segue a gente e participa do nosso sorteio que está tendo de um par de alianças de ouro. E se seguir aqui vocês, né? Sim. Eles vão concorrer a um par de alianças lá da La Luna Alianças. E eu espero vocês. Aí, pessoal, segue aí, marca lá La Luna Alianças no Instagram, compartilha com os amigos e quanto mais você compartilhar, mais pessoas vocês marcarem, terão mais chances de ser os ganhadores da aliança. Aqui, ó, aliança. Por que será que a aliança é redonda, Nathalie? Você tem uma explicação para isso? Tem uma explicação. A aliança, ela tem uma história, né? Sim. Ela começou em Roma, que a aliança, ela fica na veia do amor. Venamore. Venamore vem do italiano, que fala a veia do amor. Eles acreditavam que aqui existia uma veia que era ligada diretamente ao coração. E por isso você representa a aliança no dedo esquerdo, onde passa a veia do amor. Hoje a gente sabe que isso não existe, né? Que essa veia não existe. Mas e ela é arredondada para simbolizar o infinito. Não tem começo, não tem meio, nem fim. É sempre eterno. Assim como o amor, né? Exatamente. O amor, quando é verdadeiro, ele é eterno, né? Ele quebra barreiras, suporta as dificuldades, né? Mas, assim, vai até certo ponto. Tem pontos que o amor não consegue superar, né? Suportar, de repente, uma violência, uma traição, ou alguma coisa desse tipo. Você disse que você, com seu marido, tem uma história por trás disso aí. Tem um breve resumo para o pessoal de casa entender? Para a gente entrar no assunto família? Faz um resuminho. O que acontece? Eu conheci meu marido e meu sonho sempre foi me casar. A maior vontade que eu tinha desde pequena era casar. Eu me imaginava de noiva, imaginava eu entrando com meu pai pela igreja. Para mim era uma alegria muito grande. Infelizmente, as coisas não aconteceram dessa forma. Sim. Eu comprei a minha aliança, eu lembro que a gente estava construindo nossa casa. Nós estávamos... Sabe aquele período que você passa da construção? Que se você tirar R$50 do saco de cimento, você não consegue construir mais? Nós estávamos nessa fase.
Hoje em dia, graças a Deus, nós estamos com 2 lojas, a casa está construída, já estamos na 3ª casa, já meu marido é construtor, né? Legal. E compramos um carro esse ano, compramos resorts, então está bem melhor. Mas foi um período muito difícil. E eu vi essa aliança de moeda antiga, que um amigo meu em Sorocaba vendia. Ele falou para mim assim, Nathalie, compra, porque um par desses sai, tipo, R$100. Falei, bom, R$100 são 2 sacos de cimento. Sim. Dá pra gente esperar mais um pouco, compra os 2 sacos de cimento e a gente casa. E foi assim. Daí na hora eu pensei assim, não é possível que só eu que não tenho dinheiro. Deve ter mais gente. Acho que a maioria também não tenha. E eu comecei vendendo uma aliancinha. Daí eu mostrava a minha aliança própria para os clientes. Eles foram comprando. Ano passado foram 49 mil apaixonados. Nós vendemos para 49 mil pessoas. Só aqui em Mogi Guaçu? Ou você vende para o Brasil inteiro? Para Guaçu e Brasil inteiro. Mas o foco principal nosso é Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. E aqui, então, desses 49 mil, foi em média de quanto só aqui no Guaçu, mais ou menos, você lembra? Aqui eu casei muita gente. Casou muita gente, né, Nath? E desses que você casou, que comprou aliança com você, grande parte ainda permanece casados. Eu falo, as pessoas falam para mim sobre casamento, falam assim, casamento as pessoas não se casam mais. Eu não sei o que é isso. Eu não faço ideia. Por quê? Todo mundo que chega lá está apaixonado. Exatamente. Todo mundo que está lá, ele acredita no amor, ele quer conhecer alguém, ele quer constituir uma família. Às vezes eles querem ter filhos, às vezes não. E isso que é importante, né? Eu acho que mais do que um trabalho com alianças, a gente faz com propósito. Desse par de aliança de moeda, você, com seu esforço, de seu marido do seu lado, né, com a graça de Deus, conseguiu expandir. A gente começou com um parzinho. Daí depois eu coloquei mais... Daí com muita relutância eu coloquei aliança de prata, mas eu não queria vender aliança de prata. Porque eu achava que prata era para quem queria enrolar a namorada. Sim, só enrolar, né? A pessoa não estava pensando em casar, ela estava pensando em dar uma enrolada. Daí comecei com as pratas e há 6 anos nós começamos com o ouro. Foi um passinho de cada vez. E nesse tempo você já estava namorando o seu marido, a transição de noivado para o casamento, é isso? Noivado para o casamento. Eu tinha o Davi. Não, estava grávida do Davi e a gente estava construindo ao mesmo tempo. Entendi. Então não dava para comprar ouro. Não dava. Tinha como. Se tirasse... Na época o ouro era mais barato também. Mas o ouro, tipo, se tirasse R$1.000, R$2.000 para fazer uma aliança, ia faltar muito para a obra. E como que surgiu essa ideia? Que o seu amigo apresentou para você? Falou, não, aqui, você viu uma possibilidade de negócios ali? Vi, porque eu pensei nisso que eu te falei. Não é possível que seja só eu que não tenha dinheiro para comprar aliança, gente. Tem que ter mais gente nesse Brasil. E deu certo. E realmente tinha. Mas assim, quando você falou com seu marido, qual que foi a reação dele? Você tá louca? Ou é um cara que te apoiou desde o início? O meu marido, ele é um homem que não dá para... Ele foi primordial dentro da Lalona Alianças. A gente chegou a fabricar durante 2 anos e meio, nós fabricamos as próprias alianças. Então, todo o processo de fabricação, você pode perguntar para mim que eu vou saber falar para você. Caramba. Então, além disso, ainda fiz o curso de ourivesaria e cravação, né? De gemas. E agora eu estou fazendo gemologia. Gemologia? Gemologia é o estudo das gemas, é onde estuda sobre o diamante, o brilhante, qual que é a diferença da turmalina paraíba para a turmalina normal, para as joias brasileiras e para as joias internacionais também. Qual que é o nome do seu marido? Desculpa. Meu marido, o nome dele é Nilson Leandro. Nilson Leandro. Nilson, parabéns, cara. Aí, ó, você é guerreiro. Muitas vezes as pessoas... Não, você não vai tirar do saco de cimento, que é da construção da nossa casa, para investir, que hoje é a sua fonte de renda e fonte de alegria para muitas pessoas, né? Que é a aliança. E qual que é o processo? Como que funciona você fabricar a própria aliança, assim, lá na sua loja? Quando a gente fabricava, hoje em dia eu não fabrico mais, graças a Deus. Sim. Porque a fabricação, ela exige muito do fabricante. Se você pensar em fabricar uma joia, você tem que saber que você vai precisar vender essa joia. Sim. Só que para você vender e fabricar ao mesmo tempo não dá. Ou você vende em atacado, ou você vende a joia pronta no varejo. Para conciliar os dois, daí você tem que ter uma estrutura muito grande, você tem que ter muito dinheiro, a verdade é essa. O dinheiro, ele resolve
essa parte da joalheria. E como que funcionava? Você comprava a matéria-prima, o Era ouro, muito legal. em barra? Como A que gente você... comprava a moeda, no caso quando a gente fabricava, né? A gente comprava a moeda antiga. Tem processo no YouTube e tem também hoje em dia, né? Tem processo Sim. no YouTube e tem processo também no TikTok. Existem vários vídeos ensinando a fazer aliança de moeda antiga. Você fura, faz um furo nessa aliança. É uma máquina que você coloca e ela vira a moeda, a própria moeda. Daí você vira, coloca no tribulê, bate ela e ela já forma. Coloca no torno, corta por dentro, por fora, põe o forro, dá polimento e entrega para o cliente. Ai, que beleza. Esse é o processo da moeda antiga. Da prata, você compra prata em lingote, derrete ela com maçarico, coloca na conquilha, que é uma máquina que ela vai ficar girando assim, como se fosse uma centrífuga. Entendi. Ela gira e sai a aliança pronta. Daí é só você ir para o torno, corta por dentro, por fora, faz o anatômico, faz os desenhos e entrega para o seu cliente. E o ouro é a mesma coisa? O ouro é o mesmo processo Do prata, da prata? da prata. Só que existe ouro que pode ser feito com solda, que daí é o ouro laminado. Você pega o lingote de ouro, Sim. derrete ele de novo no maçarico, passa pelo processo pela laminação, né? Termina a laminação, tira o fio, une as duas partes, bate, solda. Fez a solda, você vai lá e dá polimento e entrega para o cliente. Só que quando ela tem solda, com o tempo ela estoura. Ela estoura. O ouro, ele é mais delicado que a prata? Muito ele mais. tem um certo cuidado a mais que a prata? Muito mais. Para você ter uma ideia, uma fábrica de prata, ela é toda revestida. Eles colocam papel plástico filme. Sim. É toda revestida com plástico filme. A fabricação. A fábrica inteira é revestida. O torno é revestido. Tudo ali. É muito delicado. É um processo muito delicado para se fazer uma joia. Caramba, hein? Eu não sabia disso. É Para muito mim é novidade. Deve ser da hora você ver, né, se pegar uma peça bruta, daqui a pouco você vê lá no altar, na troca de alianças. É maravilhoso. Quanto tempo você já está casado com o Eu Leandro? com o Leandro há 12 anos. 12 anos. 12 anos nós estamos juntos. E nesse processo de casamento, vocês enfrentaram alguma dificuldade, poucas dificuldades, bastante dificuldade? Todas as dificuldades. Todas elas. Imagina qualquer dificuldade. Nós passamos. Toda dificuldade que um casal passa, vocês passaram, né? Então, Sim, é natural. e teve algum momento que essa parte de empresária chegou a atrapalhar alguma coisa, alguma divergência no casamento, alguma coisa assim? Eu acho que a grande dificuldade da mulher nessa parte, quando você resolve ser empresária, mãe e esposa, primeiro você tem que ter muito apoio do seu marido. E segundo, muito foco naquilo que você quer, independente se seu marido vai te apoiar ou não. Entendi. Então, sempre foi assim. E meu marido participa de praticamente tudo. Hoje em dia ele não fabrica mais, porque antes a gente fabricava juntos. Mas deu muita briga, a gente brigava muito, era muita discussão. Eu sou muito brava, né? Né? Então, para ele era muito difícil, ele é muito calmo. Mas hoje em dia acho que tá tudo... Espero. Depois de 12 anos já acalmou a fera, né? Ela acalmou a fera. Eu acho que sim. Agora, hoje vocês, né, com a graça de Deus, aí vivem super bem. Qual que é o nome do menino mesmo? O Davi. O Davi é nome de arteiro, hein? Mas o Davi é um anjo, você acredita? É um anjinho. Ele é quieto, ele fica aqui. Olha que beleza, Fica é raro no hoje em dia. E é da hora ver, né, esse processo de quando o casal, eles lutam junto, eles batalham junto para conquistar aquilo que eles almejam, que eles desejam. Mas também tem muitos casos que ou o marido ou a mulher não dá conta, né? Porque fala, ele foca muito no trabalho e não dá atenção para mim. Não sei se já aconteceu isso com você. Falei, nossa, ela foca muito no trabalho e eu que sou o marido, que hora que vai ter tempo para mim? Vocês passaram por essa dificuldade? Como que foi assim, para vocês lidarem com essa situação? Luiz, eu acredito que até hoje a gente passa. É. Todos os dias. Todos os dias. É incessante. Todos os dias a gente passa por essa dificuldade. Porque ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu. Mas eu acredito que, como a gente tem um objetivo muito maior, isso dá atenção, eu tenho horários estipulados. Por exemplo, 8 horas da noite todo mundo está em casa. Sim.
É uma regra nossa. Todo mundo sem celular. 8 horas da noite. Nós dormimos todos às 9h30 da noite. 9h30 da noite tá todo mundo dormindo. Dormindo. 5 horas da manhã tá todo mundo acordado. Então é muito, lá em casa é muito organizado. Principalmente porque o Davi tem as dificuldades técnicas dele, né? Sim. Então a gente precisa ter uma rotina muito organizada. E meu Entendi. marido, ele é muito tranquilo, então ele não... Essa parte de dar atenção, hoje em dia, ele tá com 44 anos, eu acho. Então ele já não tem mais, já passou. Graças a Deus já passou. Mas foi difícil no começo, era difícil para ele. Mas a gente saía para fazer entrega 2, 3 horas da manhã, você não tem noção do que é. Para entregar as alianças? Para entregar aliança. Mas aí vocês iam em outras lojas entregar? Não, ia ou... para casa de alguém, tipo, alguém encomendava e não dava tempo de ir mais cedo, chegava e estava fazendo a entrega Dia dos Namorados. Quantas vezes? Até 2, 3 horas a gente ficava. E a pessoa ficava lá te esperando para chegar com a aliança? Porque o que acontecia? Elas pediam de última hora, né? Então tem isso, né? Muito, né? Muitos pensam de última Muito. hora. Mas daí nesses pedidos de última hora a gente não queria falhar, então entregava. Você já deve ter escutado muitas histórias lá na hora da compra da aliança. Tem alguma história que te marcou assim? Algo que você lembra? Eu acho que todas as histórias são importantes para mim. São únicas, né? Eu lembro de cada uma delas. Se você hoje sentar comigo e me contar a sua história, eu vou lembrar. E elas me emocionam profundamente. Eu fico profundamente emocionada com as histórias de cada apaixonado que passa por lá. Teve gente que já chegou e tinha terminado o namoro, pediu para entregar no trabalho da esposa, e a esposa aceitou, voltou o relacionamento, e eles ligavam pra gente, falavam assim, ela aceitou de volta, e a gente falava assim, não acredito, então todo mundo torce muito por cada casal que tá ali. Teve um cliente meu que esses dias tomou um cabada de vassoura da esposa. Caramba! Comprou uma aliança de ouro pra ela. Amor, tampa o ouvido aí, amor. E ele comprou aliança de ouro pra ela, faz 12 anos que eles estão juntos. Mas 18 anos. a acabada de vassoura foi antes da aliança. Foi antes da aliança, eu falei pra ele, foi a acabada que fez você comprar Pra essa aliança. acordar, né? Não era pra ser nas costas, né? Era pra ser na cabeça, às vezes você acordava, né? Mas Mas se fosse na cabeça, tinha comprado o dobro de ouro, né? tinha, né? Ou não tinha. Enfim, Ou não. tinha visto o senhor pessoalmente. E nesse conceito de família, o que é família para você? Já que você contou brevemente a sua história do pequeno Davi, do Leandro, uma história de superação, porque com certeza muita gente não acreditou que vocês chegariam onde vocês chegaram. Mas assim, a gente não tem que provar nada para ninguém, a não ser para a gente mesmo, né? Seu marido para você, você para o seu marido e os dois para o filho de vocês. Como que foi? O que é a família para você, Nathalie? Primeira coisa que a gente aprendeu foi a não olhar para o lado. Se você não olhar ao seu lado, você consegue seguir em frente. Se você olha, isso foi uma pregação que eu escutei de um pastor falando. Eu nunca esqueci, acho que a gente estava começando a aula aluna. Se você não olhar para o lado, você segue em frente. E eu olhei isso e falei, gente, como é que pode? Eu acho que eu levei isso tanto para o meu coração, que hoje eu não penso nessa parte da onde a gente chegou, porque ainda tudo que a gente conquistou ainda eu acho pouco. A gente tem um objetivo muito maior, de um plano muito maior, né? Legal. Mas, respondendo a sua pergunta, as pessoas que a gente atende, para mim, família é a premissa de Deus. É a melhor coisa que Deus pôs na terra. É a família. É o esposo, a esposa e ali os filhos, sejam eles pet, pessoas, Sim. o peixinho, mas a constituição, a instituição família, para mim é muito importante. E, mais do que isso, é simbolizar o amor, que é isso que a gente faz na Laluna Alianças. Nós simbolizamos o amor para o máximo de pessoas possíveis. E também é cumprir um mandamento, né? Lá em Gênesis, ide, procriar e encher a terra, né? Eu acho que o objetivo maior que quando Deus criou o homem e a mulher e os fez família era esse, né? Poder procriar, poder encher a terra, mas da maneira correta.
né? E o que você pensa a respeito disso? O que é o seu consentimento a respeito disso, Nathalie? Sobre ir procriar e povoar a terra. A família tradicional. Porque hoje em dia está raro isso. Né? Muitas pessoas hoje não querem ter filhos. Né? Tem exceções, obviamente, que tem problemas, que não podem engravidar, ou outras já fizeram tratamento e não conseguem. Mas tem aquelas pessoas que podem, né, engravidar e não querem. Preferem ter um animal de estimação, ou, enfim. Não que seja errado ter um animal. Não. Né? A gente tinha até há pouco tempo atrás aí, nós tínhamos a nossa cachorra, nós temos um casalzinho de gato em casa que é da família, né? Mas só que são animais, não são filhos. A gente fala, meu filho, mas por questão de figurativo, né? Pelo carinho, pelo amor que a gente tem. Mas não substitui os filhos. E como que é? O que você pensa a respeito disso? Como mulher, como mãe, como cristã? Eu, como mulher, eu posso falar para você que eu acredito que as mulheres hoje têm a liberdade da escolha. Sim. Elas podem escolher seguir isso que está em Gênesis ou não. E eu acho muito importante a mulher poder ter essa escolha, de poder escolher ser mãe de pet, ser mãe do gatinho, do cachorro, muito importante. Lógico, valorizo ela, admiro ela por essa decisão. Por quê? Nem sempre a sua prioridade vai ser a família tradicional. Sim. O meu sonho, o sonho da Nathalie, era casar, ter filhos, ter uma família com o meu marido. Mas existe, por exemplo, a Luísa, que o sonho dela é ser médica, cuidar de pessoas. O casamento não é prioridade ali. Sim. Não está dentro da instituição, mas não está dentro do mandamento. Mas você não está lá para ajudar o próximo? A gente não está aqui para ajudar o próximo? Sim. E você se abdicar da alegria de um casamento para viver em prol de outras pessoas também não é importante? Muito importante. Então eu acredito que isso é uma escolha e é muito natural. O que me estranha, o que me deixa estarrecida é perceber que a juventude não preza pela instituição casamento. Sim. Isso me deixa perplexa, me deixa preocupada ver isso. Porque primeiro que afeta os meus negócios. Sim, também, né? Diretamente. Diretamente. E outra parte é porque realmente se perde muito da moral. Quando você perde muito da moral e do bem maior que é o bem de Deus, você acaba perdendo ali uma bênção muito grande que é estar em comunhão com o Pai Celestial. Então eu acredito que isso é o problema. O problema é mais profundo do que não quero me relacionar. E eu acredito que a mídia, não essa, graças a Deus, né? Sim, não, mas muitas por aí, né? Muito nessas decisões dos jovens. Principalmente será que a gente pode falar da Globo? Pode, né? Principalmente a novela da Globo, né? Porque antigamente tinha um horário para passar algumas coisas na televisão, né? A tal da censura, né? Hoje em dia, no horário nobre, você vê desenhos. Hoje você vê já ensinando as crianças, os jovens a não querer formar uma família. Isso é triste, né? E eu como pai antigo, eu vejo essas coisas e falei, poxa, o que eu vou ensinar para os meus filhos? Na minha época é diferente. Só que nós homens, principalmente mais velhos, né, as mulheres ainda é mais maleável, elas se adaptam mais ao novo século. Mas nós homens, tudo que a gente vai fazer, vai falar, era no meu tempo, não era assim. Só que os tempos mudaram, são diferentes. Ou seja, será que eu que tenho que adaptar ao século XXI ou eu tenho que fazer os meus filhos viverem o que eu vivi lá atrás? É uma pergunta meio assim, uma sinuca de bico, né? Porque assim, a educação que eu tive lá eu quero passar para os meus filhos. Mas a educação do século XXI hoje é totalmente diferente, né? Antigamente, só para rapidinho,
Quando a gente fazia alguma bagunça, fazia uma arte, eu incomodava muito, era chinelo na bunda, era cinta, era lá no quarto de castigo. Né? O meu pai, quando ele estava conversando, se eu interrompesse, ele só olhava. Eu sabia que na hora que eu chegava em casa o negócio ia pegar. Hoje em dia, para a criança parar de trabalho, o que você faz? Dá um celular na mão da criança. Dá um tablet, põe um joguinho. E agora, eu não sei, será que eu sou tão ignorante, né, nesse ponto de não querer isso, embora eu fale também, algumas vezes as minhas filhas ainda fazem isso, né, mas graças a Deus são bem obedientes. Mas assim, eu querer que minhas filhas vivem o que eu vivi lá na década de 90, de 2000, ou eu vou ter que viver agora da década de 2020 para frente, para acompanhá-los? Aí eu fico nessa sinuca de bico. O que é acompanhar? Daí a gente pensa, né? O que é o acompanhar? Porque se o acompanhar seu está dentro das suas crenças, da sua... Porque eu acredito muito na ordem dentro da família. Sim. Eu fui criada dentro do militarismo. Meu pai era policial militar. Então, o que ele falava ali era o que era para ser feito. Já foi algo mais rigoroso, né? Muito rigoroso. Mas a minha mãe, ela vinha com a doçura. Então, ela maleava, mas nós tínhamos regras rígidas dentro de casa. E essas regras rígidas eu tento passar para o meu filho. Ele fica muito no celular. Ele adora o celular. Gosta, né? Criançada gosta. Nossa, ele adora. E eu percebo que a geração atual, eles se comunicam de forma diferente. Sim. A comunicação deles é muito diferente da nossa. A dificuldade que eu acho que os pais terão daqui para frente será essa comunicação com os filhos. Por exemplo, eu fui numa feira há uns anos atrás e eles não se comunicavam, os adolescentes, era uma feira de adolescentes, Sim. de anime, e eles não se comunicavam entre eles. Até que um começou a surgir com umas plaquinhas. A partir dessas plaquinhas, todos compraram plaquinhas. E eles escreviam nas placas e andavam com as placas assim. Caramba. Vê se a gente ia sair pegando uma placa para ir falar com alguém. A comunicação é diferente. A nossa comunicação na época era chegar no portão dos amigos lá, fulano! E ela gritava lá no portão, e a gente combinava na hora ali. Uns não iam porque os pais não deixavam, aí era o sarro, eu brincava, aquelas coisas. Hoje em dia é diferente. Hoje, diferente. Na palma da mão, você convida alguém, você briga com alguém, ou enfim. Porque assim, mais uma vez, né, são séculos, são coisas totalmente diferentes, né? Mas só que muitas vezes a gente quer pegar aquilo lá e colocar aqui. E já não cabe mais, né? É claro que o celular, a tecnologia, ela é muito boa. Nossa, desde que a gente saiba tirar proveito disso. Só que com esse avanço da tecnologia, da inteligência, vem as pessoas más no meio, né? Principalmente nos jogos das crianças. A gente vê na televisão tanta coisa ruim, que influenciam as crianças. Então, hoje em dia, talvez de repente pode ser por isso também que as pessoas não se interessam mais por filhos, porque vai dar muito trabalho criar, enfim, o mundo como está hoje, né? Antigamente as pessoas tinham, meu pai 6, teve 8, mas faleceu 2. Outras pessoas teve 11, 12, 13. Hoje é no máximo um casal, quando tem. Quando tem. E será que esse mundo de informações, e as pessoas falam, nossa, hoje em dia está tão difícil criar filho. Naquela época o pessoal criava trabalhando na roça. Hoje tem tudo, mas a educação, a maneira de criar um filho mudou totalmente. Será que essa tecnologia, essas coisas todas do século XXI influenciam muito para as pessoas não quererem ter mais filhos? Quer que eu vá um pouquinho mais profundo? Pode ser, por favor. Quem é que fica no celular quando é adulto? Quem é que fica jogando quando é adulto? É o adulto ou é a criança? É a criança. Será que esses adultos que não querem ser pais, será que eles são adultos? Não estou falando adulto fisicamente, Sim. Mas será que emocionalmente, na psique deles, existe essa parte adulta ou ela ainda está adormecida? Porque criança não quer ter filho.
Não, Criança não quer ter responsabilidade. não quer. A criança, ela vai lá, pega a bonequinha, Nina, daí vai lá, joga de ponta cabeça em algum lugar e vai fazer outra coisa. Agora o adulto já não pode fazer isso. Não pode. Então, entra isso. Será que os adultos, pessoas com mais idade, elas estão ficando muito infantilizadas? Se for pensar, isso faz sentido. Exatamente. Enquanto o adulto, enquanto o garoto, a garota, o adolescente, ele não entender que ele tem responsabilidades e que dentro dessas responsabilidades ele tem que ter maturidade, ele não vai conseguir ser pai. Porque ter filho é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Agora, o difícil é ser pai. Ser mãe é difícil. Ensinar, criar, educar e todas as vertentes ali que existe dentro da maternidade e da paternidade. É ali que eu entendo que, quando eu analiso, eu percebo que não existem mais mentes maduras o suficiente para constituir uma família. Então é melhor que cada um cuide ali de uma só pessoa e não cuide de si, né? É melhor que ele cuide de si do que coloque mais uma pessoa no mundo ali e acabe abandonando e trazendo males maiores. Exatamente. Enquanto você falava, me vinha você com uma palavra assim, um adulto infantilizado. Às vezes, muitas vezes eu sou assim, eu brinco bastante com minhas filhas, eu brinco bastante com minha esposa ou com os amigos, principalmente em hora errada. Principalmente na hora que não pode, principalmente na hora que não pode, a gente vai lá e... Porque assim, eu sou um cara de bem com a vida, depois de tudo que eu passei lá atrás com a dependência química, então eles falam, você faz piada de tudo. Cara, eu já sofri por causa de muita coisa. A dependência química é muito... Mas enfim, enquanto você falava um adulto infantilizado, por exemplo, vamos voltar lá atrás de novo. Na nossa época de escola, nós tirávamos uma nota ruim, o pai nosso ia lá, nossos pais iam lá brigar com os professores, eles iam cobrar da gente, né? Então, por que está acontecendo que você não está prestando atenção na aula? Eu falo para você não ficar com fulano, com ciclano, porque é má influência. Enfim, aquelas coisas que pai e mãe tinham. Hoje em dia, uma criança tira uma nota ruim ou está com dificuldade de entender, os pais vão lá e brigam com os professores. Como se eles, pais, fossem os senhores da razão, né? Então, ao invés de corrigir os filhos, eles querem modificar os professores. Isso é uma maneira de ser um adulto infantil. Completamente. Completamente. Além de ser um adulto... Isso que você me falou de brincar, de ser feliz, aproveitar a sua família, aproveitar a sua filha, isso não é ser infantil. Curtir a vida, ser feliz, viver, isso não é ser infantil. Infantil é se você, em vez de ficar com as suas filhas, você olhar e falar assim, não, eu vou pro bar beber. Isso é uma atitude infantil. Atitude de adulto hoje é o momento das minhas filhas, eu vou ficar com elas. Hoje é o momento da minha esposa, eu vou cuidar dela. Hoje é dia de tal, isso é o adulto. Ah, mas eu tô aqui, eu tô rindo. Mas você está sendo adulto. Sim. Agora, o infantil é isso, ele vai lá, ele arruma briga. O que a criança faz? A criança não tem brilho, não tem senso, não tem o superego, né, ativado. Não então, tem. ele vai lá no ID, manda bala naquilo lá. E é isso o adulto. E é isso, essa é a criança. O adulto é completamente o contrário. Ele pensa, fala assim, não, mas eu não posso responsabilizar a professora, ela tem 40 alunos na sala. Exatamente. Eu tenho que responsabilizar esse aqui, que é meu. Essa é a atitude do adulto. Então, enquanto os pais e as mães, porque existem mães assim também, Tem muitas. que elas não olham aquilo lá e ela não se coloca como adulta, porque é mais fácil ela ser criança e ir lá e bater o pezinho com a professora, não chega em lugar nenhum. Assim, eles não querem ter responsabilidade dentro de casa, né? Quer que o professor ensina e educa, né? Professor para ensinar, para educar tem os pais dentro de casa. Os pais adultos. Meus pais adultos. Os pais adultos que cuidam das crianças. E hoje em dia a gente percebe que é a criança que muitas vezes quer cuidar do adulto, quer cuidar ali do pai e da mãe. Estão invertendo os papéis, invertendo os papéis. E é bem isso, porque tem pais que não vê a hora de chegar, tipo, no final de semana,
vai chegar segunda-feira logo para se livrar das crianças. As férias. Porque as férias. Nossa, vocês não veem a hora. Nossa, não vejo a hora de chegar a segunda-feira para mandar para a escola. Ou seja, então o professor hoje em dia não tem mais só que ensinar, né, alfabetizar. Tem que educar, será, a criança agora? Tem que ser pai e mãe da criança no lugar dos pais? Hoje em dia, realmente, se a gente for analisar, tá muito, muito difícil. Infantilizado. É muito infantilizado. Aí as pessoas vêm, eu prefiro um cachorro que não dá trabalho. Por quê? Porque ele sabe que ali ele pode ser o adulto, às vezes, né? Ele consegue ser o adulto e cuidar ali como um animal. Ou não, né? Exatamente. Porque o cachorro, se você brigar com ele, ele não vai fazer birra. Não. Bom, aí daqui a pouco você chama ele vem. Uma criança vai, principalmente no meio da feira, do shopping, do supermercado, que ele vê uma coisa gostosa, ele quer. Aí pronto, faz aquela birra e aí os pais... Cedem. Então... Os meus pais resolviam ali mesmo. Uma chinelada, havaiana, borrachuda, daquele grossura, azul e branco ainda. Só de lembrar até hoje, dói bastante. Nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, Nathalie. E você quer falar um pouquinho mais da Laluna Aliança? Se você quiser deixar as redes sociais, o telefone, onde as pessoas te encontram, para realizar esse sonho, esse desejo do casamento. Luiz, obrigado. Imagina, eu que agradeço muito obrigada mesmo. pela presença. Foi um prazer estar aqui com você, eu me diverti muito com o nosso tempo passa rápido. Passou muito rápido, muito Voa. rápido. Porque quando a gente fala a respeito do tempo, dá a impressão que você vai falar aqui. Se deixar, vai, rápido. né? Vai. Porque o Luiz é bom de papo. Queridos, eu quero agradecer vocês também que nos assistiram até agora. Muito obrigada. Aos nossos apaixonados, muito obrigada também se você estiver aqui. Deixe o seu comentário que eu vou ler cada um deles, eu prometo. E eu quero agradecer vocês. E se você ainda não me conhece, eu te convido a conhecer a minha ou a nossa equipe maravilhosa comercial pelo WhatsApp, que é 19 99191 5340. Ou em uma das nossas unidades. Aqui em Mogi Guaçu nós temos 2 lojas. Uma fica na José Pedrini, no centro de Mogi Guaçu, na Rua das Boutiques, é a rua mais famosa de Mogi Guaçu. E a outra fica aqui, na Avenida Bandeirantes, número 1273. E nós temos os Instagrams, @LalunaAlianças e @LalunaOuro. E vocês vão ser muito bem recebidos. Falem, por favor, que vieram através do programa do Luizinho, que vai ser um prazer atender vocês. Vai ter uma porcentagem de desconto maior lá, hein? Vai ter desconto maior, isso aí. Eu vi lá no Sofá de Casa e sou São Paulino. Vai ter mais desconto ainda. Nossa, não vai quase pagar essa aliança, gente. Quero fazer um agradecimento especial aí aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto Sofá de Casa com a gente, né? Ao Paulinho Mendes, né, lá do Botequim, Bar e Restaurante, ao pessoal do Radiadores Paiva, que é na Avenida Bandeirantes, próximo à Laluna, Dr. Fábio Balbão, cardiologista, que já esteve aqui dando uma entrevista pra gente. Em breve a sua esposa, a Natália, vai estar falando sobre saúde financeira aqui com a gente também. A Fabiana Alves, psicóloga, se precisar também, ela atende lá em Mojimirim, já esteve aqui com a gente. Ao Alisson Motors, um estacionamento de carro que tem lá na Avenida Mojimirim, precisou aí de um seminovo, procura o Alisson Motors. E agora nossos mais novos parceiros, né, que veio agregar para nos ajudar e levar essas mensagens adiante. A Laluna Alianças, da Nathalie, e também o Espaço Viver Melhor do Dr. Arnaldo. Ele estaria aqui com a gente também hoje, mas teve um pequeno imprevisto lá com os pacientes, não conseguiu sair a tempo, mas a gente vai reagendar e vamos trazer ele, quem sabe a Nathalie vem junto de novo com eles aqui. Pessoal, antes de encerrar, eu quero chamar uma pessoa muito especial na minha vida aqui. Amor, vem cá, rapidinho. Ontem nós completamos 2 anos de casados. Essa é a mulher, a pessoa. Essa aqui é a Cíntia, minha esposa amada. Ontem nós completamos 2 anos de casados, né? E de muita luta, principalmente da parte dela, porque o Luizinho não é uma pessoa fácil, mas é uma pessoa que luta todo dia para ser melhor. Não melhor que ninguém, mas ser melhor do que a mim mesmo. Nós estamos há 6 anos juntos, mas de casados completamos 2 anos
ontem e eu tô com 7 de sobriedade. Quando eu a conheci, eu estava com 1 ano, e uma pessoa que eu devo muito, que eu sou muito grato, porque... Aí eu falei que eu não ia chorar. Porque se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, eu devo muito, muito a ela. Porque se não fosse por ela, eu não sei como estaria a minha vida se não tivesse ela. Poderia que eu estivesse bem? Sim. Mas eu sei que com ela a minha vida está melhor. Então, eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, amor. Te amo, viu? Oh, Obrigado por tudo. Parabéns. Pessoal, Aliança de ouro. aliança de ouro. Lá no aliança de ouro. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência, e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.